Este mundo é demais para você, meu filho. Sua mente passa de um problema para o outro, e entrelaçando seus pensamentos com nós de ansiedade. Quando você vive assim, exclui-me da sua visão do mundo, e sua mente se torna escura. Ainda que anseie por ajudá-lo, não violarei sua liberdade. Fico em silêncio no fundo da sua mente, esperando que você se lembre de que estou com você. Quando você volta seus problemas para mim, seu fardo se torna mais leve. As circunstâncias talvez não se alterem, mas eu divido com você o peso de suas dores. Sua compulsão por consertar tudo dá lugar a uma ligação profunda e agradável comigo. Juntos podemos lidar com o que quer que seja, com o que quer que o dia de hoje lhe traga. Momento, estamos aqui reunidos mais uma vez, e o que vem em nossos corações e mente é a gratidão por mais um dia, por mais uma reunião, por esse fôlego de vida que está ainda contido em nós. Pedimos a Deus, aos bons espíritos, que possam nos guiar nessa reunião, que os nossos corações e mentes estejam abertos para ouvir, para conhecimento e pôr em prática. Os dias são difíceis, todos nós sabemos, mas a gratidão e a segurança e fé de que tudo está em tuas mãos, Deus, é o que nos fortalece. Muito obrigada por esse momento. Guie nossos estudos, nos fortaleça para que possamos progredir dia a dia, buscando e tendo o seu amor como a luz de vida. Te agradecemos, Senhor, que assim seja. Graças a Deus, que lindo! Quem quer ler o Evangelho hoje, levanta o dedinho. Eu acho que eu ouvi a Lívia falar que ia ler o Evangelho para se redimir. Eu lembro disso. Vocês não... Peraí. Não foi isso que ela falou? Eu vou ler o Evangelho para me redimir, que eu faltei ontem. Ai, gente, deixa eu fazer uma observação. A Luísa tá aí, gente. Oh, meu Deus. Meu coração. Que linda! Olha lá, que fofa. Ó, capítulo 18, item 13. Instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem. Capítulo 18, item 13. Posso começar? Vamos lá. Seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E respondendo, lhes disse: é porque para vós, outros, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado, porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda, e estará na abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumpre neles quando disse: escutareis com vossos ouvidos, e não ouvireis. Olhareis com vossos olhos, e não vereis. Mateus, capítulo 13. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servireis para com os outros. E vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Marcos, capítulo 4. Dá-se àquele que já tem, e se tira àquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente pareceram-vos paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina,
não a recebeu senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Estes esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume da qual está o repouso depois do trabalho. Tira-se aquele que nada tem ou que tem pouco. Toma isto como uma oposição figurada. Deus não tira às suas criaturas o bem que se dignou lhes fazer. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem tira daquele que havia recebido pouco. É o próprio Espírito, ele mesmo, que pródigo e negligente, não sabe conservar o que tem e aumentar na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Bom, vou parar um pouquinho aqui. Essa passagem, né, eu acho que já caiu alguma vez para a gente, eu não me recordo. Bom, enfim, ela ainda fala muito assim das parábolas, né? Que a gente lê muito sobre isso, principalmente na Bíblia, né? Que está até em Mateus, né? Que Jesus ele tinha essa característica, né? Ele falava através de parábolas. E se hoje em dia a gente já tenta tanto estudar, né, as parábolas de Jesus e é tão bom porque cada vez que a gente estuda a gente consegue entender uma coisa diferente, né, encontra uma coisa diferente. Imagina naquela época que as pessoas eram ainda mais primitivas, mais ignorantes, aí que não deveriam entender muita coisa mesmo e se questionar realmente, né, nossa, por que ele fala tão diferente, né, e tal, mas eu acho que era necessário que ele falasse desse jeito, porque essas palavras, os seus ensinamentos, passaram por gerações e gerações e muitos anos, e até hoje eles são tão atuais e se fazem tão presentes na nossa vida cristã, na nossa doutrina. Enfim, então eu acho que isso também fazia parte da missão dele, perpetuar essa palavra, né? Porque a gente não simplesmente com ele partindo desse plano físico, a gente simplesmente não esquecesse dessas palavras. E até hoje em dia, né, no pleno ano 2020, a gente ainda tenta muito entender elas e às vezes a gente atribui a elas alguns significados não tão certos, mas eu creio que isso ainda seja muito porque nós ainda estamos engatinhando, né, nessa jornada evolutiva. Então, eu acho que a gente já estuda muito elas, mas a gente ainda tem que aprender muito com elas, demais. É algo que eu falei, que ainda vai se perpetuar por muitos e muitos anos. A gente vai chegar no ano 3000, não sei, e a gente ainda vai estar falando sobre isso, a gente ainda vai estar, eu tenho certeza, estudando sobre isso. E a cada nova reencarnação, a cada nova etapa evolutiva, a gente vai conseguir atribuir valores nessas parábolas. E aqui ele usa, ele até fala, né, sobre isso, dar-se-á aquele que tem e o tira. A gente é um pouco assim, quando a gente lê ao pé da letra, é um pouco contraditório, né? Como assim Deus tira ou Deus dá muito para um, tira muito de quem tem pouco? Isso não faz sentido. E realmente, porque a gente ainda tem aqueles olhos de quando a gente faz uma leitura dessa, a gente pensa muito na nossa visão aqui material, a nossa visão aqui como esse plano, né, carnal mesmo. E a gente sabe que a sabedoria de Cristo, a sabedoria de Deus vai muito além disso. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente interpreta os ensinamentos de Jesus
e tal, porque a visão dele é outra. A visão dele é a visão do mundo espiritual, não é essa visão aqui do nosso, simplesmente do nosso planeta Terra, que é algo passageiro. Então, quando ele nos ensina sobre isso, ele é o que a Suzana fala muito, a nossa régua é assim, a régua de Deus é desse tamanho. Então, quando a gente aprende uma coisa, a gente aprende uma coisinha só até ali na esquina. E Jesus já está lá do outro lado do país, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, com como a gente interpreta e como a gente aprende. Porque nesse momento, como naquela época, né, em que Cristo estava aqui, né, como um homem, as pessoas entenderam de um jeito. Hoje, no ano 2020, a gente vai entender de outro. E foi o que eu falei, eu tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai entender de outra forma. Não porque a gente está entendendo errado, nem nada disso, mas é que até onde a gente consegue entender, até que ponto a gente consegue enxergar. É a mesma coisa que a gente querer ensinar para uma criança de 5 anos raiz quadrada, sendo que ela ainda nem aprendeu a soma, a subtração, a multiplicação. Então, primeiro a gente tem que ensinar essa criança quanto é 2 mais 2, para depois ensinar a raiz quadrada de 4. Entendeu? Não faz sentido a gente já pular e aritmética. A criança não vai entender nada, não vai nem ligar para isso. Então, não adiantava Cristo chegar aqui com todas as verdades, com todo, olha, é assim. A gente não ia entender, então não ia fazer muita diferença para a gente, vamos dizer assim. Então, conforme a humanidade vai caminhando, a gente tem que lembrar como espíritas que aquele povo que estava lá na época de Cristo ouvindo ele, éramos nós. Então, nós como povo, como humanidade, né, como essa unidade desse planeta Terra, a gente vai, né, evoluindo degrauzinho por degrauzinho, e a partir disso a gente vai compreendendo mais esses mistérios, vamos assim dizer, né? Por enquanto ainda é mistério para a gente, mas que serão com certeza aprendidos e revelados. Então é basicamente isso. E volto a dizer, mesmo fazendo os estudos, tal, tendo consciência de que até onde a gente consegue chegar é onde a gente consegue, obviamente, entender. E mais para frente a gente vai entender um pouquinho mais e acho que é assim que funciona. Quem quiser falar agora. Eu também vi essa parte. Deixa eu ver se tem alguém tentando entrar na sala. Não. Tipo assim, da CA, né? Por exemplo, a paz. A gente tem que construir a paz, né? Disciplinar os pensamentos, harmonizar os sentimentos. E dá-se a paz aquele que tem a consciência tranquila, né? Apesar dos conflitos externos e tudo. O mundo íntimo não vai se alterar. Então, a gente também pode ver por esse lado. Também, assim, praticar o bem. Ganhará cada vez mais oportunidades de praticar o bem aquele que faz o bem. Entendeu? Quem desperdiça o tempo, os recursos, aí não aproveita essa oportunidade. Vocês entenderam mais ou menos como que eu quis falar? Deu para entender? Alguém mais quer falar alguma coisa? Vai, Ju. Ju, não dá para ouvir, não. Não estava conseguindo. Nessa parte aqui, que tem o título Dar-se-á aquele que tem, né? Tem uma parte aqui que diz assim, não é Deus quem retira daquele que pouco recebera, é o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óvulo que lhe caiu no coração. Ou seja, se a gente não cuida daquilo que a gente recebe, a tendência é morrer. É como ele fala aqui mais na frente, falando de planta. Eu, como sou chegada a umas plantas, né, vocês sabem? Aí, as plantas, as mulheres plantas.
Se a gente sabe, se a gente não aguar, deixar de molhar um dia, o que acontece, né? A gente precisa ter esse cuidado. E aí, todos os dias são nos dados oportunidades, são nos dadas as oportunidades. E é preciso que o nosso coração seja um terreno fértil para receber essas oportunidades e proliferar, né? E a gente dividir, prosperar, como ele diz aqui, né? Que a gente precisa fecundar, né, para poder multiplicar essas bênçãos na nossa vida. Muitas vezes as pessoas que têm situações mais favoráveis, vamos dizer assim, né, a gente sabe que uma das provas mais difíceis é a prova do dinheiro, da riqueza. A gente sabe que é a mais difícil, né, porque é por onde como o nosso espírito tende a se corromper com mais facilidade do que a se elevar, então a gente tende muito para esse lado. Então a gente sabe que é uma das provas mais difíceis, mas se a gente for olhar, é uma bênção na nossa vida. Você tem uma condição, quando você recebe aquela bênção e quando encontra em você um terreno fértil para poder prosperar, não só você, mas outras pessoas, veja só que maravilha. Você ter a oportunidade de ajudar outras pessoas porque você tem essa condição, né? Então, o dar-se-á, quanto mais você dá, quanto mais você cuida, vamos dizer assim, quanto mais você cuida do seu jardim, né? Mais coisas boas você vai ter a oferecer para as pessoas. Quanto mais você for grato, né? Quanto mais você dá, se você der amor, até as plantas mesmo, porque eu converso com as plantas, né? Eu sou dessas que converso com as plantas, mas enfim. Então, você conversa, é o carinho, são seres vivos, né? Então é como nós. Então a gente precisa de ter essa ligação com a natureza nesse sentido, a natureza como um todo, não só com as plantas, principalmente com os nossos irmãos, os seres humanos, né? Os animais, enfim, todos eles. Então eu vejo por aí. Quando ele fala dar-se-á aquele que tem, é porque vai te dar mesmo se você tiver essa capacidade de cultivar, né? De cuidar. E quanto mais você cuidar, mais você vai ter. Então, eu vejo por esse lado também essa passagem aí. Quem mais quer falar? Levante seu dedinho. Vai, mãe. Eu só queria falar que eu lembrei de um pedacinho do filme do Divaldo. Quando o Divaldo estava começando, bem no início, ele conversou com o Chico Xavier. Eu lembro desse pedacinho que ele disse para o Chico: eu posso ficar aqui com você para a gente trabalhar juntos? Aí o Chico disse: seria muito bom, seria um grande prazer, mas nós somos como 2 postes de luz. Precisamos ficar distantes para alcançar mais lugares. E aí o Divaldo começou a ser feliz. Quanto mais ele auxiliava, mais ele se sentia feliz. Eu lembrei disso, desse pedacinho do filme. O amor é contagiante, a caridade é contagiante. Vai, Ju. Acho que foi até a Suzana que falou, a gente tem que lembrar que todas as vezes que a gente está praticando o bem, seja em qualquer âmbito, a gente tem uma legião de espíritos que estão ali com a gente para nos ajudar naquela missão, porque muitas vezes não deve ser fácil, digamos assim, você permanecer numa obra do bem. A gente sabe, nós somos espíritas, muitas aqui, só tem menina, né, hoje? Muitas frequentam centros espíritas e a gente sabe quando a gente se empenha em uma tarefa no centro espírita. Como é difícil, é desafiador permanecer, porque tudo vai fazer com que você se afaste. E o trabalho é tão lindo, né? É uma sementinha, são postes, como a Antônia falou, de luz. Um está aqui, você aprende aqui, como a gente está longe, está perto, mas está longe. Somos luzes afastadas, mas o que a gente aprende aqui, a gente divide com quem mora com a gente, quando a gente vai em algum lugar, né, entre aspas, se necessário, só porque senão fica em casa, né? Só para lembrar. E aí a gente está assim, a gente vai dividindo essas coisas. Então, sempre haverá esse apoio para quem faz o bem. Então, às vezes o cansaço vai chegar? Vai.
porque não é fácil. Às vezes você tem... Quantas vezes, quando a gente estava lá no Emmanuel, né, Suzana, aos sábados, a gente tinha que sair correndo, pelo menos eu, sábado, sair correndo porque tinha que estar lá 3 horas, porque tinham pessoas para serem atendidas, a gente trabalhava com magnetismo na época, e a gente viu maravilhas acontecer, e quando a gente chegava, a gente se renovava, a gente não estava mais cansada, apesar de doar tanta energia, porque o magnetismo é muito da gente, né, não tem a questão mediúnica. Então, a gente via maravilhas acontecerem ali na sala e a gente vê o apoio dessa legião de espíritos do bem que estavam ali para nos ajudar. E fazer com que a gente permanecesse ali firme, porque é muito desafiador mesmo. Quem quer falar, levante seu dedinho. Ih, ninguém quer levantar mais dedo, não. Acho que é a Suelen. Que tal ler mais um pedacinho? A Suelen e depois a Nani, né? Vai, Suelen. Então, eu fiquei com uma dúvida em relação a essa passagem, e a Ju fez uma explicação, e aí eu só queria ver se os meus pensamentos estão achando, né? A Ju que dar-se-á aquele que tem, aí falou sobre essa passagem, então tá, vamos lá. Então, quanto maior for, digamos assim, a abundância que a pessoa recebe dela, maior também será a responsabilidade, né? Em poder gerenciar e administrar e propagar essas benesses na vida das outras pessoas, não é isso? E aí, uma vez que a pessoa não se empenha nessa abundância, ela vai ser retirada, mas não porque tirou, mas sim por falta, digamos, de competência e de empenho daquela pessoa. E aí a Ju fez até uma analogia com a plantinha, né? Que se não for bem cuidada, ela vai desfalecer. É mais ou menos isso, o segmento do pensamento, né? Aí a minha dúvida é, e para quem não tem essa abundância? De repente, porque ela não tem esse ter fértil no coração e nas ações. Então, ela não tem nada, as oportunidades poderão surgir na vida dela, mas como ela não tem essa habilidade, essa sabedoria, ela continua marcando passo ali na vida, é mais ou menos isso? Posso responder? Bom, a gente não pode esquecer que a oportunidade de ajudar é diversa. A gente pode ajudar de diversas formas, não só é que eu dei a ideia eu dei o exemplo da parte material, né? Da parte material, mas você pode ajudar com palavras, ouvindo. A caridade não é só material. Eu citei a material, mas pode ser também a parte emocional. O que acontece? Tem muita gente que não sabe ouvir também, né? Como tem gente que não tem financeiramente, não é bem abastado. Então, eu acho que cada um está na posição que realmente deve estar, que tem a competência para fazer, ou de repente por prova, né? Da próxima vez eu quero ser testada, eu quero vir, sei lá, na miséria. Será que eu vou suportar bem essa prova, né? Então, são questões que a gente pode estar pensando. Quando eu falei da parte material, é por isso, porque todas as provas, seja a prova da saúde física, né, que muitas pessoas têm, são mutiladas, né, e como é que está vivendo isso, né? Agora, a questão de você não ter aquilo não quer dizer que o seu terreno não seja fértil, né? Não quer dizer isso também. Pode ser? Pode ser. Você não está preparada. A gente só recebe aquilo que a gente está preparado para agir. Não tem o negócio do fardo? O fardo que a gente só recebe quando a gente está preparado? É o fardo. Pronto, é o fardo. Então, seu fardo é você ouvir as pessoas. Então, vai chover gente mandando coisa para você ouvir. Ah, eu preciso de você, Jussara. Aconteceu isso comigo. Vai lembrar logo de você, porque você tem uma palavra para falar, né? Ou se não, a parte financeira, poxa, eu estou precisando disso. Você vai ter sempre alguém precisando de alguma coisa porque você tem condições de ajudar, entendeu? Seja no nível material, ou emocional, ou espiritual,
Entendeu? Foi só um exemplo, mas a gente não pode esquecer que a gente ajuda de diversas formas, né? E o nosso terreno tem que estar sempre preparado para isso, para a gente acolher, para a gente cuidar, cultivar, para assim a gente florescer. Mas florescer para fora, sim, para fora também, mas para dentro, para a gente, porque quanto mais a gente ajuda, mais a gente é ajudado também. É isso. Se alguém quiser complementar. Agora é a Nani, né, Nani? Fala, meu amor. Só dando um pitacozinho aí no que a Jo acabou de dizer, é aquela expressão que se usa que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece, né? E aí eu pensei em duas situações. Pensei em uma pessoa que tem a oportunidade de conhecer, vamos dizer agora, os ensinamentos do Cristo, e ele aproveita isso. E cada vez que ele tem uma nova informação, ele vai buscando e vai buscando e ele vai crescendo. Em contrapartida, o outro, ele também tem essa oportunidade, mas ele fica ali parado. Por alguma coisa que aconteceu com ele, ele já não consegue fazer com que essa fé o motive para alcançar o conhecimento. Então, esse está aqui parado. O outro, ele está crescendo, ele está aprendendo, ele está auxiliando, e cada sementinha que ele joga floresce, né? E ele vai passando o conhecimento dele, e daqui a pouco aquela palavra que ele levou para alguém necessitado está se transformando numa ação positiva, e aquela roda que está só aumentando, as boas ações estão só aumentando. E esse aqui, que também tem a oportunidade de fazer isso, por falta de vontade ou por algum desgosto que ele tenha tido, ele ficou desmotivado. E até esse pouco que ele tem, ele vai perder. Então, eu achei, me veio essa ideia e eu achei que era um exemplo bem legal, né? Porque até o pouco que ele tem vai ser tirado dele. E aquele ali, ele conseguiu aumentar em número inexpressível, né? As boas ações que ele fez. Bom, já estamos nos nossos momentos finais, que já está acabando o nosso tempo. Alguém quer falar mais alguma coisinha? Não. Então, agora vamos falar Nani, Nani. Ai. Então, vamos lá. Essa, de vez em quando, eu ainda dou uma derrapadinha, tá, gente? Então, vocês vão perdoando meus deslizes aí, por favor, tá? Eu não sou cantora, não. Daqui a umas 2 encarnações eu serei. Eu tô treinando. Tô começando a treinar agora com vocês, tá? Pés descalços, mãos marcadas, moradores nas calçadas, esquecidos como a própria noite. Rosto triste, olhar tão raro, na esperança de um amparo, o silêncio mostra a própria dor. Sem perceber, finjo, desculpe, não ver e prefiro evitar. Preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar e amar como ele amou. Pés descalços, mãos marcadas, Jesus Cristo nas calçadas, esquecido como a própria noite. Que tenhamos esse olhar atento a todos aqueles por quem passamos, que possamos ver no nosso irmão necessitado a oportunidade de melhorarmos, a oportunidade de levar o alento a quem quer que seja, que treinemos o mais que pudermos, que toda oportunidade é muito valiosa,
Que Deus, nosso Pai, nos auxilie, que possamos dia a dia nos melhorar, que possamos corrigir tudo o que há para ser corrigido. Temos pressa, não sabemos até quando estamos aqui. E quanto mais fizermos, melhor para nós, melhor para o outro e melhor para o mundo. Senhor, espíritos amigos, olhem pela nossa humanidade, olhem por todos nós que estamos aqui reunidos hoje, por aqueles que não puderam chegar. Olhem, enfim, Senhor, por todos os que lutam freneticamente nesse momento de tanta tristeza, nesse momento em que não temos muitas certezas. A única certeza que temos, e é uma grande, é o Senhor que nos ampara, que nos acolhe, que nos vigia. Que os bons espíritos possam fluidificar as nossas águas, que o remédio que necessitamos esteja nelas, e que assim nós possamos dia a dia nos melhorar. Graças a Deus. Gente, desculpa as derrapadas, tá? Mas a emoção é muito grande. Eu ainda não sei usar bem o tom da minha voz. Ai, que lindo. Ah, vou tirar nossa foto. Tirar nossa foto. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Gente, tem um coqueirinho nessa cabeça. Ah, uma peteca. Tem aqui uma margaridinha aqui. Ai, que linda. Beijo, amores. Beijo, até amanhã. Até. Até amanhã. Que lindo.